O outro veio de chinelo. Ele pediu chinelo, eu tô de sandália e ele quis vir de chinelo. Ué. Eu tava quase descalço. Ah, tá. Mó calor. Que bota a câmera Bora, pra cá, Bill. Já deu um monte de corte pra ele de graça. Não começa com essa porra de bora, Bill, não, pelo amor de Deus. Bora, Bill. Bora, não sei bora. o que é não, mas bora, Bill. Bora, Bill. Não, deixa tudo quieto aí. O que tu tá fazendo aí, Bill? Tô ajustando as câmeras, então. Ainda, não tá pronto. Eu tô sempre ajustando alguma coisa. Tem um graças a probleminha vocês ali. aí, gente bonita. Probleminha técnico. Fez tec aqui. Pelo menos aqui tá É tudo fresquinho. muito bonito, tudo muito legal. Aí eu viajo, volto, minhas câmeras estão tudo fora do lugar. Né? Então, Como pode estar fora do lugar? Eu tô me Porque você mexendo. mexeu nas câmeras. Na verdade, Eu fico parecendo aquele quando bonequinho. eu tava aí, eu esbarrei, derrubei a câmera. Quase derrubei. A sorte é que já tinha acabado. eu ainda não derrubei nenhuma vez. Não, esse é a Aline, ela tá falando da experiência pessoal. Posso começar? Era bom. Ah, se você tiver afim. Olha só, são Olha, 7h30. são 7h30. A gente ia começar na hora combinada. Pois é. Posso, Tique? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha a gente de volta na padoca. Já tem 1h20 que a gente tá falando aqui. Não tava gravando. A culpa não é minha. É assim. Não é. Hoje o caos é diferente. Como é que é o nome que o Wiki deu? Causando Causo. Causando Causo. O primeiro Causando Causo da padoca. Faz 1h20 que a gente tá falando aqui e não nos demos conta que o tempo já tava rolando e a gente não tava gravando, viu? Então, agora que você chegou aqui na padoca, bem-vindo, viu? Bem-vindo, Gu, meu grande amigo, parceiro. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Você sabe que eu até Nossa, perdi o caminho aqui na hora que eu tava chegando. Tem que Onde que botar é no mesmo? WhatsApp. Bota no Waze. Waze. Perdeu até a vaga. Perdeu a né, vaga. Perdi Perdeu a vaga. mesmo. Eu tive que parar lá. Pintado em cima. Parei lá na igreja. Lá. A pessoa falou, padre, para aqui. Eu falei, não, eu vou na padoca. Boa noite, meu amor, bem-vindo. Boa noite, gente. Não sabe quem é? Volta, gente, você padoca é velha. Eu vou voltar nessa história, não que é chato ficar falando. É experiente. É experiente. É Tá aqui há vintage. mais tempo. Vintage. Hoje o Renato falou pra mim isso. Quem está aqui há mais tempo não tem esse problema. Eu concordo com ele. A padoca tá quase vintage. Tá quase lá. Bom, já que é causando causa, a gente já contou uns 50 causas aqui antes de começar. Nossa Senhora. Eu não sei se vai sobrar causa pra gente causar aqui. Mas já que a ideia é contar causas e experiências malucas que a gente teve aí pela vida, eu acho que eu posso começar se vocês quiserem, porque deve ter um ou dois ainda que eu me lembro que eu não contei na padoca. Acho que não contei. Acho. Se contei, a culpa é do editor, porque ele devia ter editado antes. Não, se contou... Se contou, conta de novo. Tá contado. Vou contar de novo. Jura que sobrou pra mim ainda? Primeiro causo. Já fez team building com um time internacional mesclado? Não, Esse é tão divertido. eu já fiz com o time nacional mesclado. Nacional, acho que dá uma, já fiz e acho que dá uma aliviada, Gu. Nós vivemos uma vez uma experiência numa empresa que tinha pessoas dos dois lados do planeta. Uma empresa aí. E aí, a brilhante ideia do gênio que vos fala foi, olha, o problema é que tá dando aqui dentro, a gente tem que tentar resolver com o team building, porque o nego tá se matando ali no corredor, e qualquer hora vai amanhecer alguém morto no pé da escada, porque vão jogar do alto da escada do armazém. E estava nesse nível de tensão. E aí a brilhante ideia era, vamos fazer então um team building. Porque, né? E sabe o que é interessante? As pessoas sabem que está no processo de tensão, mas não tem noção do quanto, né? Não, tem noção, mas você sabe que não percebem o risco. É Tem nesse... noção, elas falam com todas as palavras. quando eu falo não tem noção, é com essa percepção Incrível. da gravidade, Da que o negócio, gravidade. cara, a hora que isso explodir, vai explodir muito. Frases É. que eu ouvia, tá? Eu vou ter que falar a nacionalidade, porque senão fica confuso o negócio. Se eu passar nesse estacionamento de novo, esse chinês estiver aqui, eu passo por cima dele e ainda dou marcha ré. Deus, ó Deus. As frases eram nesse nível. Então o nível de Era agressividade... justificado. Não. Você já ouviu a opinião de Dona Aline. Era justificado. Eu era de fora e eu tinha vontade de fazer Você não percebeu, mas seu digníssimo deu uma breve travada no HD, né? Ele deu assim. Então, né? Não, é isso Eu ali. não deu nem pra disfarçar, que saiu assim. Não, digamos que ela concordava com o lado verde e amarelo.
Mas existem outros aspectos. Mas a Gra concorda com você, é uma outra história, um outro momento. Um outro contexto, muito dissemelhante, não tem nem nada a ver. Ai, Jesus. Tava nesse nível de tensão, o outro lado não tá muito diferente não, porque já estavam falando de contratar a máfia da nacionalidade em questão para poder atuar ali, dar uma fazer solução, faxina, né? fazer a faxina. Uma pequena lição. Controlar os rebeldes. Controlar os rebeldes, porque a coisa estava difícil. Então estava muito difícil, a tensão estava muito difícil. Para virar agressão física, só estava faltando o primeiro esticar de braço, de qualquer lado que fosse. Um esbarrão. Não, passou errado, do lado errado do corredor já estava dando, cara. E aí, beleza. Falei, gente, vamos ter que fazer um team building. Na época eu era executivo da companhia, mas aí olho para um lado, olho para o outro, falei, não dá para confiar essa bomba para consultoria, vou acumular função, eu vou fazer o team building, mas não dá para fazer sozinho. Então, olha quem veio. Liguei para a Linda e falei, amor, não vai ter jeito, você vai ter que vir e vai me ajudar a fazer esse team building aqui dentro da empresa. Então foi um projeto que não foi projeto, que eu estava dentro da empresa. Por isso que eu falei que era justificado, porque no final eu queria passar por cima. Ô Gustavo, você já teve... Agora eu te entendo. Então, você já teve aquela sensação assim, você passa um dia, né, trabalhando todos os games que você pode imaginar, toda a relação de criação de empatia, eu não vou ficar falando de teoria PNL não, eu quero fato. Então você botou tudo ali, a pessoa tava empolgadão e no final do dia tinha gente brigando, saiu na pancada assim mesmo, fisicamente, assim, o team building, eu não podia falar essa palavra, team building, na empresa por um tempo. Porque não remetia mais a uma experiência que teria saldo positivo. Eu só fiz o próximo no ano seguinte. Você tá brincando? Porque a reatividade das pessoas estava tão grande. E tem um pouco de cultura. Mas querendo ou não, deu uma bega equalizada, né? Olha, não. Ficou igual o cachorro na coleira. Digamos que todos os cachorros ficaram na coleira. Cada um no seu pedaço. Cada um ficou rosnando no seu cantinho. Isso. Mas eles não podiam se encontrar. A solução foi essa, não equalizou o comportamento, não equalizou a empatia, equalizou o processo, de tal forma que fica você no seu canto e eu no meu. E aí tudo vai funcionar. Então, mas deu uma equalizada. Eu continuava com o problema. Eu não sou seu... Não, eu entendo, eu não sou seu amigo, mas agora eu sei até onde eu posso me comprometer ou te comprometer. Então tá tudo certo. Isso, mas era essa política. Vira Guerra Fria. Guerra Fria. Isso, perfeito. Era essa política. Então, mas quando equaliza, a pessoa também começa a ver o tanto que ela está se expondo. Que nada. O importante é apontar o dedo para você. Tem mais um fator. Essa é a cultura do outro lado. Do outro lado. Entendi. O importante é apontar o dedo. Vou gerar empatia, justificando o caso. O outro lado vinha importado junto com o material de container. Então eu importava container. Quantos containers chegaram, pessoal, do material que está encomendado? Olha, mas chegaram 7 containers, mas não eram 5? Sim, é que 2 vieram só com eles, que vieram para trabalhar. Tá. Bom, e eles vinham em que condições? Bom, condição do CCP mesmo. Eles vinham mandatórios, obrigatórios. Nossa. A família fica... um tipo de escravidão atemporal. Depois vou pedir para o Wiki colocar o canal que eu mostrei para você essa semana, Ike. Marca aí. Depois eu te mostro aqui um canal de um jornalista chinês que saiu da China, está morando nos Estados Unidos, expondo o que eu conheço da China, a mentirada toda que eles fazem, tá? Porque é no nível assim, vou fazer um parênteses para você entender. Está tendo, acabou de passar uma mega enchente em Beijing. Beijing já foi chamada de Pequim. Né? Pequim. Beijing. Mega enchente assim, está enchendo o 3º andar do edifício. Ok? Não sobrou cidade. Por quê? Porque teve muita chuva, planeta e tudo mais, mas também porque o CCP, que é o governo chinês, ele inundou 4 cidades para tentar preservar. Inundou intencionalmente 4 cidades. Você entendeu bem a minha frase? Ele fez 4 brumadinhos para tentar preservar Beijing. Inclusive finge, e você vai ver nos canais que ele vai botar, finge salvamento de pessoas em enchente onde não tem enchente. E depois que ele tentou provocar ali o atraso da enchente alagando mais coisa, não adiantou porque desceu as 4, mas a chuva, mas tudo foi tudo uma vez para Beijing. Enfim, essa é a cultura. E as pessoas que vinham, elas vinham sem as famílias, com a coleira de ouro, com tensões altíssimas de resultado, literalmente a custo de vida. Porque eles têm um processo de cultura, né, mas são assim, que é uma vergonha se o cara não fizer um negócio. Vergonha para a família e uma responsabilidade
Não, e olha, não é só uma vergonha que já saiu do corpo há alguns anos, tá? Já saiu do campo moralidade. Porque antes era uma questão de face. Acho que eu já falei em outros podcasts sobre o tal do face. Uma relação social de crédito diretamente ligada ao quanto favor você me deve ou eu devo para você. Esse face foi institucionalizado pelo governo comunista. E ao ser institucionalizado, foi digitalizado. Então hoje é o seguinte, você gravou aí um vídeo, botou no seu... tem vários lá, tá? Mas não adianta eu falar os nomes, mas lá tem QQ e outras comunicações. Você botou no seu Instagram da vida de lá, e o governo não gostou, ele imediatamente coloca em outdoors digitais a sua cara, o seu endereço, diz qual foi o mal que você fez falando do governo, e baixa o seu crédito social a tal ponto que você só vai poder pegar o transporte que ele deixar. Olha, inclusive, só vai poder comprar o que ele deixar você comprar, onde ele deixar, onde ele não quiser. Passou um capítulo de uma série no Netflix que retrata exatamente a vida lá, que é o Black Mirror. Ah, Black Mirror, né? Tem um capítulo nessa série que a menina é viciada em ganhar like, porque se ela não tiver like, ela não tem dinheiro, né, virtual para comprar comida nem nada. É exatamente, se você assistir esse capítulo, você vai entender como funciona a vida lá. É assim. Então você imagina qual era a rotação? Bem, quanto mais rápido você... depois você pode botar aqui. Esse do Black Mirror aí, a gente... É velho. É pré-pandemia, bem velho. Primeira versão do Black Mirror. Além de você vir com uma missão, você vem sem saber quando vai embora. Você tinha 6 meses, mas aí o segredo da empresa é pega todo mundo na van, quando vai vencer 2, 3 dias já venceu o visto, sai com eles de carro em Foz do Iguaçu e entra de novo, renova por mais 6 vezes. Eu vi milhões de vezes. Eu tive chinês que já estava aqui no Brasil há 4 anos fazendo isso, sem voltar para casa. Então você volta quando o governo decide através do comando. Quanto mais rápido você atinge a sua meta, aquela que lhe foi imposta, maior a sua chance de face aumentar. Portanto, você tem uma troca de voltar em quem te deve um favor e falar, você não consegue me mandar de volta? Ou dá para trazer alguém para cá? Esse aí o face tá lá no alto, tá? Quando a família vinha, bicho, você tá muito bem na fita. Muito bem na fita. E se a sua família foi para os Estados Unidos junto com você, porque eu tenho amigos que tiveram seus filhos chineses, nos Estados Unidos, você tá milionário na cultura face. Mas por quê? Porque você é, na verdade, um espião do governo. Na verdade, não é porque você está conseguindo, você é uma pessoa excelente. Não. Na verdade, porque você é o pior tipo de pessoa que sabe o tamanho da mentira, sabe o mal que o governo está fazendo e você continua sendo conivente com isso. Então, é um caos. Teve pancada mesmo, porque você imagina esse comportamento. A meta deles é cumprir a meta e ir embora, ou cumprir a meta e subir de nível e trazer gente para continuar ganhando ponto. Ele não tem mais nenhum compromisso além desse, nem com a companhia. Essa é a gravidade. Ele tem compromisso com aquele indivíduo que vai dar o face para ele naquela situação. Então, se leva, você é um gestor, um gerente de qualquer coisa. E aqui entre nós tem um outro gerente regional ou um diretor que vai conseguir dar face para você direto, não importa o que eu mande. Não importa o que eu quero, não importa o melhor para a companhia, importa o que você vai conseguir com aquele ali. E era aí que a coisa com o brasileiro descarregava ao ponto de ter agressão física. Teve agressão física, de soco, de chute, pontapé. E assim, não adiantou nada do team building, porque os chineses foram muito bons em disfarçar ao longo do dia, mas os brasileiros não têm muita tolerância com essa cara muito mentirosa. É engraçado porque a cultura é assim, eu consigo fingir que estou fazendo, consigo mentir na sua cara e consigo fazer isso sabendo que eu estou mentindo. É como se você desse isso aqui na minha mão e falasse, pega esse tablet. Não, isso aqui é uma maçã. Não, mas isso é um tablet. Não, mas é uma maçã. Mas é um tablet, olha, liga. Não, é uma maçã, estou vendo que é uma maçã. Come. É uma maçã. É nesse nível de loucura, né? Então esse foi um dos grandes causas que me fizeram aprender o seguinte, nem sempre a solução mais óbvia é a solução que a gente tem que apresentar, viu? Nem sempre o diagnóstico dá certo. Nem sempre a coisa anda pro lado que a gente espera. Até a Aline entrou no rolo desse, tá? Então pronto, dei o primeiro causa de graça. E é até interessante o que você está falando, porque assim, esses dias eu fiz um bate-papo com um diretor de uma empresa. E foi uma surpresa até desafiadora, posso dizer por quê? Porque no bate-papo com a gestora de RH,
desenhamos ali uma ideia, e quando esse diretor chegou, ele falou, não é isso que eu quero, é outra coisa. Normal, e aí Não, e foi interessante porque assim, eu entendi a visão, né? Porque ela falou assim, isso, tal, e tá tudo certo. Aí quando acabou a conversa com o diretor, porque chegou num ponto que eu falei assim, amigo, eu acredito que o que nós tínhamos desenhado não era o que você tem como expectativa. Então acho melhor a gente parar e começar do zero. Porque, na minha concepção, se a conversa continua, ia ficando cada vez pior emenda que o soneto. Claro. Né? Porque daí você já foi preparado para um... Gustavo, mas você é um cara dinâmico, dinâmico também, mas não faço milagre. Né? Pois é. Eu falei, amigo, esse material não é para isso, não é essa a ideia, então nós vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, eu vou entender o que você está falando com mais calma e depois eu te apresento um outro projeto, tudo bem? E mandei uma mensagem, né, para a pessoa da RH, falar, a gente pode bater um papo? Eu falei, eu não entendi o que aconteceu. Sabe isso, ela deu algumas explicações. Aí eu falei, vocês só precisam entender que se você fizer este processo que você quer, você vai dar ao mercado ainda mais profissionais. Por quê? Porque a empresa é uma extraordinária formadora de profissionais. O pessoal chega lá sem experiência, a empresa ensina. E eles vão embora. E em um mês os caras vão embora. Um mês, 40 dias os caras vão embora. Aí foi o que eu falei. Ó a pessoa fazendo besteirinha. Não, tá certo, tá certo. Pode já? E aí o que acontece? Né? Deixa eu tirar esse negócio aqui, tem que ficar ligando para mim aqui. E aí o que acontece? Olha que interessante. Eu falei, se com 30 dias o teu concorrente já puxa essa pessoa que não sabia nada, é sinal de que hoje vocês já são uma universidade de formadores. Mas aí cabe uma outra pergunta. Tudo bem que eles formam uma boa formação e tal, mas eles remuneravam mal? Porque qual o interesse da pessoa sair dali, se ela já está aprendendo ali? Então, eu já posso falar. Primeira pergunta que eu fiz foi essa. Mas vamos lá, qual que é a balança com relação a isso? Porque tem que ter um motivo das pessoas quererem sair. É um pouco menor do que o do concorrente, e o concorrente também não é bobo, né? Ele fala assim, eu dou umas coisinhas a mais, é aquilo que eu falo. Mas de acordo com o mercado. Tá. Mas é aquela velha história, o cara ganha 1.000 aqui, se eu der 100 a mais, eu dei 10% de aumento pro cara. Exatamente. E às vezes também é um benefício que ganha. Mas eu percebo, Aline, que é mais uma questão de ambiente, pelo que eu entendi. Eu digo, ambiente não é a nível comportamental, mas... no ambiente corporativo. Mas o lugar é mais bonitinho, pintadinho, o prédio é novo, o armário é mais bonitinho, a cadeira é mais confortável, coisa do tipo. E foi tão interessante por quê? Porque na nossa visão, minha, junto com a RH, vamos treinar os gestores para que esses caras criem times em um nível que a minha conexão com vocês é tão grande que o ambiente, a nível estrutural, ele se torna algo que... Irrisório. Não vou nem dizer irrisório, mas é o de menos. Com uma influência menor. Hoje é o grande desafio. E na ideia do diretor, qual é? Vamos treinar a operação. Aí eu falei, mas para mim não faz nenhum sentido, porque eu estou dando ainda mais ferramenta para esse cara sair daqui e ir para o concorrente. Então nós precisamos criar a cultura do cara chegar aqui a tal ponto que ele fala, eu não vou largar meu time. Todos os desafios que você passou nas empresas que você geriu, não chega num ponto que o cara não fala, eu tô me matando aqui, a empresa é uma porcaria, mas, cara, meu time é fora da coisa. Porque nesse caso encaixa em ambidestria organizacional. Isso aí. E não o treinamento operacional. Você tem que fazer... Capite? né? Aí eu falo pra você. Eita, mas peraí que isso é um caso de verdade que a gente esqueceu. E aí, o que ficou o treinamento? Então, agora nós estamos... E aí eu sentei, mostrei todo o processo para RH para nós marcarmos uma outra reunião, para que possamos marcar uma outra reunião com a diretoria. Mas foi o que eu falei para ela. Falei, só que eu vou te falar uma grande verdade. Eu, Gustavo, não termino tua operação. Tá certo? E não é nem, mas hard skill. E isso é o mínimo. Eu pego 2 caras bons, porque se os concorrentes estão puxando com tanta facilidade, eu já tenho um cara bom aqui. Eu só preciso pôr esse cara do meu lado e trabalhar alguns processos, tá tudo certo. Eu falei, eu não vou fazer, sabe por quê?
Porque se a ideia dele é diminuir o turnover, se ele fizer isso, meu amigo, Só vai aumentar o turnover. se ele não fizer um pré-trabalho interno de uma estruturação e de um ponto das melhorias da parte estrutural, Mas talvez até coubesse também tipo um treinamento para os próprios diretores, porque muitas vezes os diretores eles não entendem de verdade o que está acontecendo para baixo. Às vezes o RH tem mais a visão do que está acontecendo do que o diretor. Então caberia até primeiro uma orientação aos diretores para depois se fazer o programa. mas é que está o grande segredo de sucesso. Por quê? Porque se eu soubesse desta visão quando eu cheguei na reunião, eu faria uma apresentação mais leve, já apontando risco. Claro. Lógico. O que me pegou na contrapartida foi justamente que eu não sabia do pensamento dele. E por isso que eu falei, ó, vamos parar por aqui. E quando nós voltarmos, a premissa é essa. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo da janela que você está olhando, porque o teu ângulo de visão não está cobrindo essa parte aqui que é muito importante do processo. Verdade. E aí o negócio começa a acontecer. E é tão interessante isso, é um processo tão engraçado, no bom sentido, que para nós, aqui, é o básico do básico. É óbvio, né? De fora para dentro. De fora para dentro é mais fácil do que de dentro para fora. E de dentro para fora. E é tão interessante, porque esses dias eu fiz treinamento numa empresa em Jundiaí, e o gestor chegou para mim e falou assim, Gustavo, isso não vai dar certo. Por quê? Mas foi extraordinário porque ele fez um discurso Lindo, né? que eu quase bati palma e falei, cara, pô, vou te contratar. Nossa, sensacional. Ele só esqueceu de alguns detalhes. Quais eram os detalhes? Não sei, porque eu não sei porque que não ia dar certo. Olha. Então, não ia dar certo por quê? Porque o nível de competência, porque eu falei com o diretor, tem os gestores, dos gestores tem os líderes De grupos e o pessoal, beleza? O líder de grupo era o cara que estava com um filtro extremamente aberto. Então, assim, o gestor mandava, beleza, gestor, e o pessoal reclamava, ele, beleza, pessoal. Chegou um ponto que... Era membrana, não era filtro, né? Exatamente. E quando eu falei com o diretor, eu falei, você só não se atentou a um detalhe. Você colocou um filtro no meio desse caminho, que se você tirar hoje... Aí é atrito, não é mais filtro. Né? Mas, assim, se tirar neste momento como trabalho bem feito, vai gerar muito mais resultado. Claro. De trabalhar o gestor direto com a operação sem ter esse filtro intermediário. Porque não é filtro, é atrito. Exatamente. E na cabeça dele, ele falou, não, quanto mais divisões, mais caminho a operação tem para chegar em mim. E ele acha isso bom. Achava. Ele estava falando isso de uma maneira positiva. Sim. Olha o caos. Contando um caos aqui. Aí eu olhei e falei assim, como assim? Como? Mas sabe o que é isso? Eu entendo. E aquela velha história, pra gente é algo muito simples, mas pra eles não são coisas tão simples de se tratar. Existe um medo tão grande de, e a hora que esse cara bater na minha porta, como é que eu vou trabalhar esse cara? Falar? Porque ele não está preparado. Não está pronto. Então o que ele vai fazendo? Ele vai criando camadas. Por quê? Porque até a hora que o funcionário chegar perto dele, o cara já está cansado. Só tem um problema. Que esse mesmo cara, diretor que sofre do tamanho do turnover da empresa, não, minha empresa tem muito, eu não sei o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo. Sabe. Você só não quer assinar lógico. o cheque. E aí Né? depois não quer eu não botar, sei carinho. por que minha empresa não inova, eu não sei por que não cresce. Por que não crescemos? Eu acho interessante que tem... Você já viu como a nossa sociedade brasileira, nós estamos assim no Brasil, eu voltei agora do Sul, né, quando você estava lá na minha terra, e fiz um treinamento para um cliente lá, e tinha pessoas de fora do país no time brasileiro, de língua portuguesa, mas não brasileiros, eram europeus, portugueses. E eu dei algumas lições ali que não eram nem o foco do negócio. Mas a nossa sociedade brasileira, a gente não está acostumado a lidar com iguais. Nós não valorizamos capital intelectual. A intelectualidade no Brasil, ela não tem valor. Ser intelectual no Brasil é uma maldição, não é uma bênção. A primeira coisa que acontece, você não tem iguais para dialogar. Então você vai ter que aceitar uma das duas relações. Ou você vai viver uma pessoa solitária, porque toda vez que você for para estudar, para ser intelectual de verdade, não de boca para fora, esse monte de bosta mole que a gente tem,
você não vai ter com quem se relacionar. Ponto final. Aceite e abraça a sua solidão. É a primeira. A segunda é abaixe o seu nível de convivência, seu nível de perspectiva de vida, de encarar o seu trabalho e baixe o seu nível para ficar na mediocridade, que é o médio. E aí vem um problema. Olha até cruzei meu bracinho agora para dar esticada nas costas. Mas você vai ver que a coisa é verídica. Mas como é que consegue fazer isso? Como se manifesta? Manifesta assim. Você tem um comportamento que está se dissolvendo, né? Eu gostei muito de um princípio físico, o princípio da diluição. E acho que não tem uma palavra melhor. Ele não está desaparecendo, porque dissolver desaparece, né? Ele está diluindo, ele está lá, o troço está lá, mas está ficando cada vez mais ralo. Mesmo na sociedade americana. O que era uma perspectiva profissional? Eu hoje estou aqui nesse nível operacional. Eu olho para o CEO e acho que ele não é um bom CEO. Portanto, eu seria melhor por isso, e vou traçar o meu caminho de tal forma que eu chegue lá. Eu quero ser o líder, eu quero ser o gestor, eu quero fazer melhor, eu quero ser mais do que Elon Musk. Mas não no sentido arco-íris, floreios e unicórnios do planeta. No sentido de se capacitar de verdade a ser esse indivíduo. No Brasil, a gente vive uma perspectiva social que os trabalhadores esperam o sustento sem o esforço na contramedida igual ou proporcionalmente. Porque nós temos o governo que nós criamos aqui é bastante patronalista, é bastante cuidadoso, mesmo tendo melhorado algumas coisas da CLT. Ele não é de nenhuma forma subjetivo, ele é diretivo, né? E existe sempre um sentimento de que se eu não vou fazer, alguém tem que prover para mim. Quando certas coisas deveriam ser parte da sua missão de ser quem você é. Então é muito curioso as pessoas se defenderem, argumentos que você vai ver na empresa, na rua, no jornal, assim, eu só estou defendendo da minha família aqui. Sujeito, essa é a sua obrigação. Isso é o mínimo que você tem que fazer para não levar uma coça e você nem saber porque que tá apanhando, como disse o Rick hoje mais cedo. Levar uma coça que eu vou te bater e nem vou te explicar porque eu tô te batendo. E você tem que saber por quê. E você tem que saber porque tá apanhando. Então olha só o que acontece. A gente cria uma contracultura mesmo dentro de qualquer organização. Sim. Onde a operação tem pouco ou nenhum desejo em se tornar a liderança e a gestão. Portanto, você que se vira, eu quero o meu salário. E é verbalizado. Sim, sim, isso. não, quem eu virar, não quero não. Assim. Quem deu, cara até de fecha assim de nojo, ranço, proatividade. Pra quê? Cara, eu vejo isso em todas as gerações, Gustavo. E as pessoas não percebem que é todas uma as gerações, todas as gerações. Isso é uma desconstrução, porque olha só, eu usei isso com símbolo nacional porque eu vi uma coisa muito legal de simbolismo nacional essa semana que eu adorei. O Brasil perdeu o simbolismo nacional como nação, né? Eu falo assim, olha, e para os meus amigos americanos, ainda bem que eles não vão ver isso porque não está em inglês. Não tem gente mais burra do que o americano para falar de geopolítica. Você pode pegar o mapa do estado que o americano mora, pegar para ele que lugar é esse aqui, meu filho, que ele não vai saber. Ele vai falar até o continente errado. Ele não sabe. Qualquer lugar que você vá aqui, no Brasil, em Campinas, em São Paulo, no Rio, você acha aí vendinhas de cachorro-quente, uns hamburguinhos, não tô falando de food truck, gourmetizado, tô falando de vendinha mesmo. Podrão. O cara lá é o podrão do seu Zé. Aí dá azia só de manhã. Já dá azia, né? Eu adoro. Olha lá. Não, aqui dá azia, né? Eu e o produtor. A produção. A produção aqui é o meu problema da dieta. Aí você chega no podrão brasileiro, tem lá podrão do Zé. É isso aí. O mesmo podrão numa sociedade americana, com muita frequência se torna o melhor hot dog do Brasil, dos Estados Unidos. O melhor do mundo. O melhor de Kentucky. Todos eles com um tamanho de visão que é muito bem expressado quando você vê o campeonato mundial de futebol americano. Como é que pode ser mundial se o raio do futebol é americano e só eles jogam? Certo? Mas essa perspectiva de best of the world, melhor do mundo, tudo é melhor do mundo, traz um senso único de nacionalidade, identidade nacional, que é apolítica. Isso não tem a ver com política. Tem a ver que nós somos um país, somos uma nação. Qual é o símbolo nacional que nós temos? Nós não temos mais. Não tem mais. E quando não tem, quando todo mundo está disperso brigando entre si, eu preciso trazer um símbolo fictício e impor, que é imposto na forma de governo.
Isso é igualzinho na empresa, Gustavo. As pessoas entram na operação e falam assim, eu ser o fulano, a fulana, isso não, outras coisas. Ah, porque o fulaninho lá tem vaga. Eu já vi reclamar de vaga. Eu já vi reclamar de ticket de evento, né? Evento de promoção que vai para o executivo. Não quer que o executivo precisa de promoção, já ganha tão bem. Então é um descaso que oculta ou oclusa, na verdade, o comportamento. Os diretores tratam a gente como recurso. Ah, e por que você me lembrou disso? Eu contei isso já pra você, eu acho. Por quê? Porque eles queriam uma chopeira. Na sala de hour no final. Não era, é pior, não era no final. Era o dia inteiro. Era o dia inteiro. Então essa parte... Me lembro disso quando nós gravamos lá no outro espaço. Eles tratam a gente como recurso. Gente, não era no final. Não, era no final. Eu acho que no final você conseguia até dar uma engolida seca, assim. Vou pensar no seu caso, né? Na sexta-feira, a última sexta-feira do mês, vai. A primeira exigência tinha sido cumprida. Tudo bem, eu nem vou falar nada. Eles criam uma máquina de Nespresso, mas... Não estou fazendo propaganda, não. Mas, a máquina e a caixa. Mas você sabe que é interessante isso? Assim, mas sabe o que é interessante? Por exemplo, eu moro em condomínio, beleza? Aí tem lá uma power placa, cuidado com as nossas crianças, ande a 10 km por hora e tudo mais. Aí tem uns seres de luz que não respeitam, fizemos um teste agora, colocamos uma lombadinha lá. Sabe essa de... suave, né? É tipo um PVC, sei lá, aquilo, tal, e colocou lá, bonitinho e tal. E estávamos lá, chega um. Ah, essa aí é muito baixa, não vai resolver pra nada. Eu acredito que não sei o que, não sei o que tem. Beleza, tua opinião é tua opinião, né? Chega o outro e falou assim, isso aí, cara, vai incomodar. Eu acredito, pra mim, não sei o que. E conversando, uma pessoa, e essa galera chegava e os transeuntes ali, né? Chegou ao final, eu olhei pra essa pessoa e falei assim, você sabe porque o Brasil tá como está? Aí ele olhou pra mim e falou assim, não. E a outra pessoa, pé da vida, né? E eu aqui, ó, dá uma tranquilidade. Aí eu falei, sabe por que o Brasil está como está? O mundo, na verdade, está como está? Todas as pessoas que chegaram aqui, o que elas tinham de comum? Qual foi a palavra comum que elas usaram? O eu. Ele não se ligou. A pessoa falou assim, não sei, Gustavo. E na verdade é sempre com uma negativa, nunca com uma solução, né? Claro. E assim, ó, não, porque eu acho, porque eu acredito, porque eu... Aí ele falou, pô, Gustavo, agora que você falou, realmente faz sentido. Eu falei, e aí que tá o X da questão. Ninguém, e não é metamodelo de linguagem, não. Ninguém chegou e falou assim, poxa, que isso aqui pro coletivo, que isso aqui pro condomínio, porque numa visão para as crianças, para a segurança. E aí o cara podia falar, até de um jeito que não fosse positivo. Mas, né, olhando não para ele, mas pro processo. Aí eu pergunto para você, e dentro das empresas, muda o quê? Nada. É exatamente. Eu vou fazer hora extra, eu vou fazer o trabalho que aquela fulano tinha que estar fazendo, não vou. Não é a minha responsabilidade. Nessa viagem do Rio, foi muito engraçado, porque eu andei pela loja e fui organizando as coisas. Só que eu cheguei no Rio, eu fui com uma camisa lisa por baixo, uma camiseta lisa, mas com um paletó, né, tal. Para ficar um pouco mais formal, mas de um jeito informal, né. E tô lá, tinha uns vasinhos tortinhos, eu arrumei, tirei copinho de café que o cliente toma café, põe no meio da planta, que eu não consigo entender. Cara, mas é muito difícil. Não, isso porque no corredor tem uma pancada de cesto de lixo. Isso porque é fumar agora, porque antes era cigarrinho. Era cigarrinho. Foi organizando, tal. E foi engraçado que a pessoa chegou e falou assim, por que o senhor está fazendo isso? Primeira resposta que vem no cérebro, porque não te interessa, mas você não pode falar isso. Aí eu falei assim, por um simples motivo, eu já estou aqui. Por que eu vou ficar te chamando para fazer uma coisa? Se eu posso fazer. Está na minha frente. E está tudo bem. Não está atrapalhando o meu trabalho. Né? Até porque era até um motivo para observar as pessoas sem chamar a atenção. Né? Que a minha ida na terça-feira foi justamente por isso, só para analisar pessoas. Por isso que é tão importante. E a pessoa olhou para mim, cara, e ela não entendeu. Não entendeu. Não. Ela falou assim, não, mas o senhor não tem que fazer isso. Só faltou ela falar assim, dá para você tirar a mão disso? Dá pra você lá. É que nem a história da bandeja na praça de alimentação. Nossa, velho. É igualzinho. Demais.
Né? É a mesma. Não, porque se eu tirar minha bandeja daqui, eu vou estar tirando o emprego de quem vem limpar. Então eu vou ter que Olha. fazer um comentário. Vai. Agora pra todo mundo ouvir. Vai. Se você é essa pessoa, pera aí, eu vou trocar de Ih, rapaz, jogou na geral. Nossa, Vai na geral. ficou full puto. Que fala, eu vou jogar isso no chão, porque senão o gari perde emprego. Então faz o favor, importa. O governo não perde emprego. Valeu? Eu gostei da cadeira agora. Não, mas não foi nenhuma, nem Tá duas, perfeito, nem tá três. Tá perfeito. Eu conheço várias pessoas pessoas, assim, né? que larga a bandeja. Não, porque senão a pobre da funcionária não vai ter o que fazer. Tem uma prova Nossa, indiscutível sobre esse comportamento no Brasil, que é o seguinte, e inclusive foi tema, e eu acho que vai ser tema por muito tempo do que eu falo. O que é público deveria ser muito mais importante do que o que é privado. Com Então, certeza. na sua casa, no seu apartamento, no seu lar, faça você o que quiser. Da porta para fora, você tem que ter o extremo zelo, porque aquilo não é mais só seu. Aqui no Brasil nós vivemos exatamente ao contrário. O que é público não é de ninguém. Portanto, eu posso depredar, sujar, roubar, quebrar. Cachorro com 2 donos morre de fome. É isso. E é engraçado, O que porque importa é o meu o anão que eu tenho lá em casa, né? Minha filha, né? O anão que eu tenho lá em casa foi muito interessante, porque esses dias nós fomos numa praça e a Gabi foi e levou uma amiga. E aí tem lá os aparelhos pros idosos e tal, né? Que é uma outra discussão à parte. Um outro caso no outro dia. Mas a menina foi lá e ela pegava, tem 2 negocinhos que você gira, assim, Isso, 2 roda, discos, roda, né? É um alongador. E aí a menina pegava e me dava um tapa no negócio girava. A Gabi chegou, parou do lado do ser iluminado e falou assim, por que você tá fazendo isso? Ela falou, porque eu achei engraçado. Mas vai quebrar. Não quebra não. Quebra sim. Não faz isso não, né? Porque depois o senhorzinho, a senhorinha vem aqui e precisa usar e não vai ter, vai estar quebrado. A prefeitura arruma. Uma colega Gente, da uma Gabi. criança. Cara, eu olhando de longe, daqui como no ponto de táxi ali, ó. E olha como já foi. Aí eu só vi assim, eu não tava ouvindo a conversa, eu só vi a Gabi coçando a cabeça assim, né? Eu falei, ih, vai dar ruim. Gabi coçou um cotoquinho aqui. Ela falou assim, engraçado, né? Seu pai e sua mãe não pagam imposto. Cara, a menina fez assim, ó. Ela falou assim, ó, você deveria ter vergonha de fazer isso. E ó, não deixa meu pai ver você fazer não, porque daí nunca mais ele vai trazer você pra brincar comigo. Mas nesse nível. Aí as duas vieram andando com cara de Teletubbies. Produção, lembra do Teletubbies? Teletubbies aí, por favor. Puta, negócio, aqui eu não consigo entender quem criou aquilo. Aí eu cheguei e falei assim... Com muita droga na ideia. Aí eu cheguei e falei assim, e aí Gabi, tá tudo bem? Aí ela falou, pai... Falou o nome da amiga, né? E a amiga olhando pra cara dela, tipo assim, ela vai falar pro pai dela. Ficou lá dando tapa no negócio. Eu falei assim, complicado, né? E o que você falou, filho? Pai, o que eu falei nem interessa. Só sei que se ela fizer de novo, ela não sai mais comigo, não. E foi embora, cara. Ficou brava, largou a colega pra trás. E ficou eu, a menina, olhando pra mim com os olhos assim, ó. Parecia uma coruja, filhote de coruja. Aí a Graziela, aí eu olhei pra cara dela, ela fez assim, tipo, e aí? E agora? Não, vamos lá tomar um sorvete. Não quero mais tomar sorvete também. Cara, ela ficou emburrada. Mas é aquilo que a gente fala, né? Do como se trabalha. E eu falei pra Gra, nós estamos passando por um processo desafiador com a Gabriela. Por quê? Porque, e é bom, né? Por um lado, porque assim, ela entende o que é certo e o que é errado e acabou. E ela tem argumentos. Saber escolher bem as amizades dela. E qual que é o grande X da questão? Que a peneira tá ficando. Nossa. E assim, outro dia, aniversário de um coleguinha da escola. O coleguinha convidou todo mundo e não convidou a Gabi. Ficou chateado, né? Tem 11 anos de idade. A filha, não, beleza, normal, tá tudo certo. Bom que no mesmo dia, por coincidência, nós tínhamos um evento também, porque eu não vou suprir uma coisa pra... Claro. Eu não vou criar um evento só porque a Gabi vai ficar chateada porque é no meu aniversário. E faz parte, ela tem que entender que é o processo da vida dela. A frustração faz parte. Mas aconteceu isso nesse dia. Cara, passou 10 dias, aconteceu de novo. Ei. Pô, pai, não sei o que. Eu falei, tá na hora de conversarmos. Senta aqui. E aí... Tal. Mas nada é coincidência, tudo é. Tudo é providência.
Aconteceu o grupo dos coleguinhas lá, o grupo Hard o Rock. evento do Hard Rock. E aí, vocês não sabem do evento do Hard Rock. Foi um evento aí no grupo da escola aqui. Que a molecada tocou o terror na Tocou terra o e depois terror. os pais ficaram desesperados. Quem E paga o graças pato? a Deus a Gabi não estava mais no grupo, desde março. E aí eu falei para ela, filha, percebeu como a curto prazo, eu sei que é um desafio, mas a longo prazo você percebe que existe uma diferença? Eu falei, e é isso que eu quero que você tenha esperança. Primeiro, na tua fé. E segundo, lembre-se que a médio e longo prazo, você terá uma recompensa que a maioria não terá. Verdade. E aí foi onde ela falou, puxa, pai, não, você tem razão. Então, assim, as coisas foram se encaixando. Mas eu sei que vai ser um grande desafio. E dentro das empresas não muda. Porque a pessoa que quer andar certo, que quer fazer o certo, ela virou um ET dentro da empresa. Darei aqui o último testemunho, porque o Ike já mandou terminar várias vezes. O Ike tá ninja hoje, né? Tá um Jasper. Ele gosta do Jiraiya, guarda. Jiraiya. Ele era um ninja Toshá. Putz, cara, não Quando sei ele do era que você criança, tá falando. Ninja né? Toshá, cara, muito famoso o Ninja mas- Toshá. É só você prestar atenção que depois eu te explico sobre o Ninja Toshá. Então, o Ninja Toshá era o Ike quando Ô, criança. Ninja Toshá. Viu? Por isso que ele deixou esses caixos dele aí. Caixa de samurai. É. Morre Morre pra dar trabalho pro coveiro. Essa eu vou levar pra vida, cara. Nossa senhora. Comportamentos hereditários, né? Quantas pessoas já não passaram por esse cenário? Esse é um testemunho real. O Olavo já falou isso várias vezes, vários vídeos, e eu acho isso, que eu ouvi de outras pessoas, inclusive, muito legal. Quando ele começou a trabalhar no jornalismo, né, que foi na época que... Jornalismo, eu não sei dizer se a faculdade foi um benefício ou um malefício, tá? Eu acho que foi um malefício, porque formatou, pasteurizou e homogeneizou. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Tá todo Aprendido mundo na na mesma faculdade. porcaria. Mas lá, os idos de quando a reportagem era mais ligada à literatura, contar a história e ter o fato, qual era o comportamento padrão? Bom, você precisa supervalorizar e superfaturar as suas viagens. Então, se você pegou um táxi daqui para o centro de Campinas, esse táxi tem que ter custado 5 vezes mais. Se você precisa de um dia para fazer, você precisa acrescentar mais 2 para dizer que precisou daquele. E só tinha 2 escolhas você comportamentais, palavras do Olavo, viu? A escolha de vou, go with the flow, né? Vou jogar o jogo e permaneço naquela minha classe social ou de trabalho, tudo bem e amigo de todo mundo. Ou vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e me torno amigo do chefe. Mas ao me tornar amigo do chefe... Se torna inimigo Exato. de todo o resto. Dicotomia, eu não poderia mais ser amigo de todo mundo. Ou, quando você olhava o chefe, amigo de todo mundo, né? Ou não, quando você via um chefe e esse amigo de todo mundo, você só tinha uma conclusão: o chefe também era corrupto. Eis aí a sociedade brasileira e as empresas Resumida. até hoje, resumindo. Continua assim, viu? É que como o nosso diretor está fazendo girar, eu vou te contar uma história em off com relação a isso, cara. Vai contar depois que a gente Vai pro começar. próximo. Vai pro próximo. Então a gente se vê por aí. A paz. Até já.